Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Monster Man, Os Monstros Humanos, lançado pela editora Mitos, agora no começo de 2025. O quadrinho, ele tem 152 páginas, ele tem de preço de capa R$60 por 152 páginas, o preço de capa até que é um preço bom, e considerando ainda que a Mitos ela tem uma política de desconto aí bem agressivo, então é bem tranquilo achar o quadrinho por 50% de desconto, que foi o valor que eu paguei. Então dá pra pagar R$30 pelo quadrinho. Então R$30, 152 páginas, acaba sendo um custo-benefício muito bom, olhando só pelo número de páginas, né? Vou falar um pouco sobre a qualidade do quadrinho também. É um quadrinho que pende mais pro terror, pro sobrenatural. Ele lembra um pouco de Landog, Hellboy, as histórias curtas do Hellboy, com aquela parada do o monstro do dia, o fantasma do dia, tentando enfrentar algum elemento sobrenatural e impedir ele. É bem nessa pegada aí de Dylan Dog, de Hellboy. Quem gosta dos dois vai gostar muito. E eu tava achando muito parecido com o Hellboy, até no final aqui fala que o Monster Man foi um conjunto de aventuras que foi publicado originalmente como aventuras complementares nas primeiras edições de Hellboy. Então, tipo, é um material que é bem na mesma pegada do Hellboy. E ele tem a arte muito linda, eu vou mostrar daqui a pouco. Eu gostei muito da arte. Em alguns momentos, no começo, principalmente do quadrinho, e alguns outros momentos mais pro meio e tal, ele tem uma pegada na arte que me incomodou um pouco. Porque apesar dela ser muito linda mesmo, em alguns momentos fica meio difícil entender o que tá acontecendo. Então, é tão carregado o traço, vou mostrar rapidinho aqui. É um traço tão detalhado que em alguns momentos, no excesso de detalhe, fica difícil entender ali a movimentação, o que tá acontecendo, porque, óbvio, tem bastante cena de ação, então às vezes fica um pouquinho estranho. Mas é muito boa a arte também. Ela é bem competente, tirando alguns pontinhos aí, e fica difícil identificar. E as histórias, porque não é um quadrinho de história com uma história longa e completa, né? São várias histórias que eu contei, né? Ele tem 5 histórias, uma maior de 42 páginas, que é a primeira história, e as outras ficam ali variando entre 12 e 24 páginas. A primeira, ela tem um desenvolvimento um pouco maior. Mas as outras, como ela já começa assim, apresentando o que vai ser o monstro, o elemento sobrenatural que ele vai enfrentar na aventura. E depois já tem um desenvolvimento rápido e o combate acabou. Então elas não têm um grande desenvolvimento, é mais aventura e terror. E a primeira ela consegue ter um desenvolvimento um pouco melhor. E aí na HQ a gente vai acompanhar principalmente esse personagem aqui, que é esse cara aqui que usa esse elmo, né, de cavaleiro. É o Benedict, o nome dele. Só porque não explica muito. Não tem origem de personagem, não tem nada. Já começa o monstro do dia. Então, não fala quem que é esse cara. Fala que ele participa de uma sociedade aí de homens e tal, que provavelmente combatem o sobrenatural, mas não explica muito. Não fala muito sobre ele. Então, a gente tem alguns personagens bem recorrentes, mas não fala muito. A maioria é apresentado no primeiro volume, na primeira história, e depois eles aparecem em quase todas as histórias, mas não fala muito quem são eles. Então a gente tem o Benedict como protagonista. Quando eu for mostrar a edição, eu falo rapidinho de cada história. E tem o Lawrence St. George. Ele é um diretor de cinema famoso. E a gente não sabe aonde ele tem essa relação com o Benedict, que é o protagonista. E não explica, não preocupa em explicar. Os dois são amigos e eles combatem o sobrenatural junto. E aí no primeiro volume apresenta também seria um pouco do antagonista. Ele é um cara do mal, mas ele não... Ele tem intenções ruins, né? Mas ele ajuda, atrapalha e tal. E ele tá em muitas histórias dessas 5, né? Acho que ele tá em 3 ou 4. E tem uma jornalista também que é apresentada no primeiro volume e ela volta em mais 2 histórias no final. Então, assim, ele tem alguns personagens fixos, mas não desenvolve nenhum deles e não tem problema, não precisa desenvolver porque o foco é na aventura e no terror. E isso ele faz muito bem. Consegue criar, né, nessas histórias curtas um terrorzinho bem competente. Não pique histórias curtas de Hellboy. Ele cria ali um cenário bom pro terror. Tem a parte da ação, que o Benedict, que é o personagem principal, que ele luta ali com a assombração, com o elemento sobrenatural da vez, e acaba. Então, os personagens não vão ter grande desenvolvimento.
Tem um que é esse antagonista que eu falei, ele vai ter um desenvolvimento um pouco maior, que é até engraçado, eu já mostro. A HQ é muito boa, eu gostei muito. Eu acho que, principalmente, né, o público de Dylan Dog e de Hellboy vai curtir bastante. E, né, ele tá sendo lançado pela Mitos, então tá na editora certa. E é um material bem legal, vale a pena, R$30, dá pra pegar por 30, né, nessas promoções maiores no site da Mitos. Tá na Amazon também. Mas na Amazon acho difícil pegar mais de 50% de desconto. E assim, apesar do protagonista, que é o Benedict, ele ser bom de combate, que mostra na primeira história ali que ele tá preparado pra luta. Nas outras histórias ele não tem, tipo assim, ele não vence a batalha contra o monstro da vez na luta. Cada história eles finalizam de um jeito diferente. Então não vai ser que nem o Hellboy ali, que a maioria dos monstros ele desce na porrada mesmo, ele vence na porrada. Então é isso, bora dar uma olhada na edição. A única coisa que faltou, acho que foi uma orelha aqui, mas tá tudo bem. Eu acho que pra conservação aí da HQ é bom ter uma orelha. Normalmente amassa muito as pontinhas aí quando tá lendo, mas tudo bem. Não faz tanta falta assim. Aqui no começo já dá pra ver a qualidade da arte. A arte é muito linda. E aqui, primeiro, eu não lembro se são todas as histórias, mas eu acho que são todas. Que ele faz tipo de Landog. Ele primeiro mostra ali o contexto do que o Benedict e os amigos dele vão enfrentar aí com o sobrenatural. Então aqui essa mulher e o namorado estão dirigindo, eles encontram essa mulher aqui careca, meio delirando com essas chaves na mão. E aí depois corta já pro Lawrence. E aí a gente vai descobrir rapidinho sobre quem é ele. Ele é um diretor de cinema famoso. O Lawrence é esse careca aqui, ele é um diretor famoso de filmes de terror. E aí na hora que ele sai aqui, ele tá sendo entrevistado, tem uma multidão atrás dele, porque a protagonista do filme que ele tá gravando, ela é aquela mulher encontrada ali, e ela tá sendo acusada de matar o namorado dela. E aí ela tá sendo acusada de assassinato. E aí ele tá sendo entrevistado, porque ele é o diretor famoso do filme. E quando ele sai aqui já... E aqui também, logo aqui, ele já apresenta mais dois personagens que são importantes. Primeiro, essa moça aqui, que é a senhorita Lane. E esse cara aqui, que é o Crook. E ele vai invocar esse bicho aqui. E aí, logo quando o Lawrence sai dessa multidão ali e entra no carro, ele já vai encontrar o Benedict, que é o protagonista aí maior das histórias. Que é o cara da capa, né? Que usa esse capacete aqui medieval. Então, não vai falar muito sobre de onde eles se conhecem. E logo aqui no começo a gente já vai ter a primeira cena de ação. Aqui já dá pra ver que a arte é muito linda, ó, dessa panorama aqui que dá da rua. Então, aqui o Benedict, ele já vai sair na porrada aí com o monstro. E aí a gente tem essas cenas bem bonitas de ação. E em alguns momentos pode ficar um pouquinho confusa, né? Pelo excesso de detalhe de elementos, mas no geral são excelentes. E aí aqui a gente vai ser apresentado esse cenário legal, que é a casa do Lawrence, que é o diretor de cinema. Ele mora nesse navio gigante aqui que tá encalhado todo torto. E aí aqui a gente tem as conversas deles, tem os elementos sobrenaturais, por exemplo. A coisa fez manifestar, né, no Lawrence esse dinossaurinho na cabeça dele, aí ele fica com esse bichinho aí. E aí o Benedict, ele vai atrás... Ele vai na casa onde mora essa atriz que foi encontrada e tá sendo acusada de assassinato. A gente tem essa página aqui, ó, muito foda essa cena, que vê a casa por cima e ele investigando alguns pontos da casa. E aí ele vai encontrar já elementos sobrenaturais. Por exemplo, a piscina aqui tá com um redemoinho que ele fala que leva ao inferno, né, e tal. E aparecem essas mãos aqui. Então ele vai enfrentar todo o mal aí da casa. E essa aqui é uma que tem mais combate, que ele de fato consegue encerrar a história e tal na porrada mesmo. E no final da história, a gente vê aqui o Crook de novo, que foi ele que invocou aquele bicho, e como o plano dele não deu certo, ele ficou completamente desfigurado. Ele fez esse pacto aí com coisa ruim, ele ficou completamente desfigurado. Nas próximas histórias ele aparece desfigurado também. E essa é a maior história. Então ela tem um desenvolvimento maiorzinho mesmo. Ela tem 42 páginas, então ela faz essa apresentação inicial aí desses personagens mais importantes, né? Que é o diretor de cinema, o Benedict, que é o protagonista, a Lane, que é a jornalista. Ela aparece aqui na casa quando ele tá combatendo os elementos do mal, ela tá aqui com ele. Ela não ajuda muito, mas ela tá aqui. E o Crook, que aparece só depois no final da história, mas em outras histórias mais pra frente ele vai ser importante. A segunda história tá o Lawrence e o Benedict numa cripta, né?
procurando alguma coisa ali em alguns caixões. E enquanto eles estão procurando o elemento sobrenatural, o Lawrence vai contar uma experiência que ele teve. Então, quando ele estava numa ilha sozinho, que ele ficou lá para escrever o roteiro de algum filme, ele presenciou algumas coisas bem sobrenaturais, tanto na casa em que ele estava, que tinha alguns elementos aí do mal, quanto na própria ilha, que chega uns piratas com esses rostos aí, parece o David Jones do Piratas do Caribe, e ele vai enfrentar eles. Então essa aqui é uma história bem curtinha, acho que essa não tem nem 20 páginas, e é basicamente isso aí, ele enfrentando esses bichos e tendo essa troca, né? Mostra ele conversando com o Benedict no presente e ele contando sobre essa história. A terceira história, essa aqui, ela é uma prova assim de uma história que essa história ela não tem muita ação e nem nada. Ele foi chamado, aí tá o Lawrence, o Benedict e um outro rapaz que ajuda eles. Eles foram pra essa mansão aqui tentar expulsar um monstro, né? E quando eles chegam no quarto, tem esses monstrinhos aqui embaixo da cama, que são esses bichinhos bem esquisitos aqui. E aí, basicamente, não vai ter nenhum combate. O Benedict vai conseguir não matar, mas deter eles usando inteligência mesmo. Ele conhece o ponto fraco dos bichos e ele vai conseguir deter eles com um ponto fraco, que é o frio. E é basicamente isso. É uma história essa aqui é a mais curta, se eu não me engano. E ela, essa aqui não tem nada demais nessa história. Se não fosse a arte nessa aqui, por exemplo, não seria uma história muito boa, porque a arte é excelente, mas a história em si, ela não tem muita coisa, ela não tem um combate, ela não é forte no terror, e não tem nada muito desconfortável, né? Agora, essa próxima história aqui, a gente tem a volta da Lane e do Crook na mesma história, e aí aqui ela já não tá como jornalista mais, né? Ela tá junto com os monges e ela é encarregada de fugir de um monastério com essa caveira aqui, porque elementos do inferno estão tentando tomar posse dessa caveira aqui para algum ritual muito poderoso. E ao mesmo tempo, o Crook vai bater na porta do Benedict. Então ele tá aqui completamente desfigurado, né? Dá pra ver ele se rastejando aqui, completamente desfigurado, igual ele tava lá no começo. E aí ele vai pedir ajuda, porque esses monstros do inferno também estão atrás dele. E aí ele fala, né? Que é porque eles querem a caveira e tal, e ele sabe onde tá a caveira. Então ele vai falar pro Benedict onde essa caveira tá, e os monstros vão acabar levando ele pro inferno. E o Benedict vai atrás da caveira também, ele vai ter que enfrentar vários desses elementos sobrenaturais, enquanto ele tá em busca aí do monastério, né? E da senhorita Lane, né? Que ele não sabe que tá com a caveira, mas ele vai acabar descobrindo. E aí aqui eles também têm a ajuda desse monstro aqui, que é o Yeti. Aí nessa história aqui, eles estão, já começa com o Benedict conversando com essa menininha, e a Lane, que é a jornalista, né? Não sei o que ela virou amiga dele agora. E aí eles estão conversando com essa menininha, que é um fantasma, e ela basicamente destrói a casa aí. Ela se descontrola e destrói a casa em que eles estão, e a casa cai num mausoléu antigo, né? Num buracão antigo que tinha embaixo da casa. E aí quando eles chegam lá embaixo, ó, quem tá lá? O Crook, depois que os bichos levaram ele pro inferno, eles deixaram ele lá, torturaram e deixaram ele nesse mausoléu. E o Benedict vai encontrar com ele essa caveira aqui de uma entidade maligna. E aí aqui a gente vê essa página que é bem diferente. Eles fazem, né, como eu falei, algumas experimentações bem foda na arte. Aí vai ter um combatezinho aqui no final pra derrotar esse último monstro, que é dessa caveira aí. E o Crook se ferra mais uma vez, né? Que ele só tá aí pra se ferrar. E aí aqui no final a gente tem essa galeria de artes. Nada a falar, né? Só artes bem bonitas. E na última página a gente tem a contextualização que eu falei, falando que foi publicado originalmente ali como aventuras complementares nas primeiras edições de Hellboy. E é isso. Edição bem bonita, material aí bem legalzinho. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Que aí a recomendação, Monster Man da Mythos. O quadrinho vale a pena. Custo-benefício muito bom. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, inscreva no canal. E é isso. Valeu!